mediante todas essas mudanças que estão acontecendo, todo mundo falando em mudar para energia renovável, energia limpa, como que a Comgás, por exemplo, que é uma empresa que a gente sabe que é de gás, que é de fonte fóssil, né? Como que ela está se posicionando em relação a essas mudanças, né? O que vem aí pela frente? Uma coisa legal é que essa não é a primeira transição energética que o mundo está passando, né? Então, o mundo, né, principalmente nas primeiras revoluções industriais ou nas primeiras eras de industrialização, construiu todo o seu processo produtivo industrial com base no carvão, né? Então, majoritariamente, a nossa matriz energética mundial já foi carvão. E aí veio a primeira transição energética, né, que foi a perda desse market share do carvão para os combustíveis fósseis. Gás natural, por exemplo, óleos combustíveis, né, GLP, entre outros combustíveis fósseis. Essa foi a primeira transição energética que teve assim, né, na história aí da humanidade pós-moderna. E historicamente, a gente tem um estudo que mostra que essa transição demorou mais ou menos 60 anos, né, para acontecer. Então, isso que a Pri falou faz todo sentido, não é uma transição rápida. Então, para a gente sair do carvão e poder dizer que o mundo está majoritariamente combustível fóssil, que era uma energia já mais limpa do que a do carvão, demorou 60 anos. Então, a gente está passando por uma segunda transição energética, que é essa transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis, ou para as fontes renováveis, para os gases renováveis, para os energéticos renováveis. E a gente tem também um outro dado que o mundo não consegue mais esperar 60 anos para essa transição acontecer, né? E aí a gente está falando de aquecimento global, nem aquecimento global mais é o termo certo de usar, é ebulição global, né, que já é um novo termo cunhado. A gente tem essa consciência de que não dá mais para a gente esperar 60 anos, porque o mundo não consegue, o planeta não consegue mais esperar 60 anos. Então, a gente lá na Comgás, a gente tem essa consciência. A Comgás é uma empresa muito inovadora, né? A Comgás é a maior distribuidora de gás da América Latina, é a companhia de gás natural de São Paulo, e a Comgás tem 150 anos. Quando a Comgás nasceu, ela nasceu como uma empresa de iluminação pública. Há muitos anos atrás, a iluminação pública de São Paulo era feita por aqueles lampiõezinhos que você colocava ali um gás, né, um gás de nafta ali ou uma mona, e iluminava publicamente a cidade. Aí veio a Eletropaulo, né, veio a Companhia Estadual de Energia Elétrica, e aí quebrou o negócio da Comgás. Aí a Comgás teve que pivotar o negócio. E ela falou, calma aí, não dá mais para eu ser uma companhia de iluminação pública, agora eu vou ser uma companhia de distribuição de gás. Então ela pivotou o negócio. E agora a gente está de novo vivendo um momento que o mundo está falando, não, combustível fóssil não. A gente quer combustível renovável, a gente quer gás renovável. E a Comgás está de novo pivotando o seu negócio como uma empresa muito inovadora, apesar dos seus 150 anos. Então a gente já está olhando para gases renováveis, né? Então a gente está olhando para biometano, a gente está olhando para biogás, a gente está olhando para hidrogênio, a gente está olhando para fontes híbridas de cogeração a gás natural para produção de energia elétrica, né? Então a gente vem se posicionando nesse mercado, muito consciente de que esse é um caminho sem volta, né? O caminho da transição energética, dos gases renováveis, mas também muito consciente do papel que o gás natural ele tem, nesse contexto de transição energética, de ser um combustível mais limpo do que o carvão, por exemplo, e que traz uma flexibilidade de oferta e de demanda no sentido de trazer uma segurança energética, né? Então, assim, quando a gente fala, vamos ser renováveis 100%, energia solar, não faz sol todo dia, eólica, não venta todo dia, né? Hidráulica, a gente está falando de também ali alguma capacidade natural. Então, o gás natural ele entra como uma opção mais limpa, mas que também é importante para trazer segurança energética nesse contexto de transição energética. Cada vez mais de tecnologias voltadas a parques eólicos, turbinas eólicas, enfim, parques fotovoltaicos, armazenamento de energia, tudo isso, a inovação está cada vez mais sendo tratada de uma forma que o investimento na tecnologia seja cada vez maior. Outros pontos são a economia de escala, por exemplo. Então, cada vez mais que o investimento em fontes renováveis aumenta, então
isso empurra os custos de produção para baixo, os custos de aquisição de equipamentos também para baixo, então você consegue ganhar em escala. Inovação financeira também é um ótimo exemplo. Então, hoje em dia, você consegue, como investidor, né, seja ele pessoa física ou jurídica, então você consegue ter financiamentos sustentáveis com juros bem baixos. Inclusive, já vi situações aí de juros zero para grandes investimentos em fontes renováveis. Então, por exemplo, também temos aqui a inteligência artificial ajudando a operação melhor de uma forma preditiva, né, principalmente as operações. Um exemplo, dentro de um dos projetos muito interessantes que eu passei pela Neoenergia foi a criação de um sistema que fazia a previsão muito quase que exata da mudança de ventos dentro de um parque eólico. Então, dentro lá, uma startup construiu uma solução que conseguia fazer a previsibilidade dos ventos, e isso para um parque eólico a geração é totalmente essencial. Então, cada vez mais esse tipo de tecnologia, assim, considerando a inovação aí que está cada vez mais sendo a mola propulsora para as fontes renováveis. Falando aqui em tecnologia e digitalização, que eu acho que é um processo também que é extremamente importante para o setor, né? O setor ele vem passando por uma transformação também relacionada aí à tecnologia, à digitalização, o quanto que a gente precisa, na verdade, utilizar essas tecnologias e a digitalização para a gente conseguir, de fato, que essa transição aconteça, que esse custo seja viável, né? Então, aqui, quando a gente fala aqui dos processos em acelerar essa transição energética, como que a Comgás ela faz o uso dessas ferramentas, Letícia, para acelerar essa transição? O que vocês têm feito lá em termos de inovação, em termos de usando a tecnologia a favor para contribuir para essa transição energética? Agora, recentemente, a gente criou uma startup dentro da Comgás chamada Ecos Energia Inteligente, né? Então, quem tiver curiosidade, o site é Ecos Energia, SOS, ecosenergia.tech, né? De TECH, então ecosenergia.tech. E ela é uma startup de energia inteligente, então a gente acredita muito que o futuro da energia, a energia vai ser cada vez mais digital, né? Então, isso significa dizer que uma pauta muito forte da descarbonização, da descentralização da energia, né? Saem os grandes geradores e a geração acontece de forma distribuída, e da digitalização da energia. E nesse olhar de digitalização, a gente tem como visão uso intensivo de dados, né? Então, o famoso ali, dados é o novo petróleo, né? Para nossa indústria, esse é até uma expressão bem, bem interessante, né? Então, a gente vem desenvolvendo uma série de produtos na nossa linha de pesquisa e desenvolvimento, e a Comgás é uma das empresas do Brasil hoje, do nosso setor privada, né, que faz o maior investimento de pesquisa e desenvolvimento nacional. Então, a gente faz mais ou menos 16 milhões de investimento em pesquisa e desenvolvimento todo ano, junto com startups, centros de pesquisa, etc. E a gente vem desenvolvendo alguns produtos nessa linha, de como que a gente consegue oferecer para o nosso cliente e também para a nossa operação o uso mais intensivo de dados, e a gente, a partir desses dados, ter mais informação, mais conhecimento e mais insights para que a gente possa, principalmente, melhorar a eficiência energética, descarbonizar, trazer mais economia, até trazer menos consumo de gás, porque assim, a gente entende que colocar o cliente no centro, colocar a pauta da sustentabilidade do ESG no centro, fala sobre a gente ter menos desperdícios e ter uma operação muito mais eficiente, né? Então, com isso, a gente vem investindo muito forte na criação de sensores, na adoção da indústria desses sensores. A gente vem investindo muito também
na implantação de smart meters, que são os medidores inteligentes de gás, né? Então, como que a gente coloca um medidor inteligente e que o cliente consiga ter na palma da mão, em real time, quanto que ele está consumindo, se ele está consumindo mais ou menos do que a média, se aquele tipo de consumo é normal para uma casa que tem X pessoas morando, tantos aplicativos como fogão, aquecedores e etc. Que ele possa, por exemplo, criar regras de consumo, né? Então, minha meta de consumo é tanto por mês e, por isso, por eu ter um medidor inteligente, eu consigo criar alguns alarmes, alguns controles. Então, uma das coisas que a gente tem investido muito é na digitalização, sensorização, uso intensivo de dados, plataforma que gera insights, com tudo isso também associado a algoritmos que ajude a gente processar esse volume de 2 milhões e 500 de clientes que a gente tem na nossa base, 2.500 indústrias que a gente tem na nossa base e trazer realmente insights relevantes, né? Então, recentemente, agora a gente tem um case interessante que a gente está estudando. A gente acabou de fazer uma sensorização numa lavanderia, uma grande lavanderia, né, de lavanderia industrial, para conseguir, através do uso intensivo de dados reais de consumo de uma caldeira, de um trocador de calor, né, que são equipamentos utilizados nessa lavanderia, comprovar para ela que ela está eficiente ou ela não está eficiente. E como que ela pode melhorar o processo, implantar novas tecnologias para se tornar mais eficiente. Ou seja, para ter um consumo até menor, mas produzir mais, ou produzir muito mais com aquele consumo que ela está tendo. Como que ela consegue comparar, por exemplo, a eficiência do gás natural, que é um combustível primário que tem um determinado poder calorífico, com uma energia elétrica que não é um combustível primário, que tem outro poder calorífico. Então, começar a comparar energéticos e a eficiência energética de cada energético é muito importante. Porque muitas das vezes a gente fica com uma máxima de que a energia elétrica é mais limpa e o gás natural não é mais limpo. Mas a gente precisa começar a olhar para a cadeia de valor inteira, para o ciclo de vida, né, inteiro. Então, esse trabalho a gente vem fazendo, não teórico, mas prático, com muita sensorização, com dado, com customização, com personalização do dado do cliente, e entregando na mão do cliente ferramenta, plataforma, para que ele possa acompanhar e ter insights do que ele pode fazer no seu dia a dia, seja o cliente industrial, seja um cliente como todos nós aqui, residencial, para ser mais eficiente e ter mais economia, descarbonizar de uma forma um pouco mais consciente, né? Então, é um trabalho bastante forte em IoT, né? De uma forma geral, a gente vem investindo bastante em internet das coisas. Esse projeto nosso de medidores inteligentes é o maior projeto de IoT hoje do Brasil no mercado privado. Então, a gente está falando aí de um volume de investimento bastante significante, tá? A Comgás também tem um projeto bastante legal, que é o Comgás 4.0. Então, a gente tem hoje mais de 20 mil quilômetros de rede instalado pelo chão de São Paulo e mais de 2 milhões e 500 clientes também em São Paulo. A gente criou a Comgás 4.0, que é um programa de alguns milhões de investimento para sensorizar todos os nossos equipamentos, né? Então, estações de regulagem de pressão, city gates, ou seja, que são equipamentos, né, que fazem parte da operação, todos estarem sensorizados, trazendo dados em tempo real para tomada de decisão, para melhoria da eficiência e por aí vai. Então, é bastante importante para a gente esse investimento em digitalizar a nossa operação com esse foco principalmente em IoT. Vamos lá, Wellington, você. Também pensando, eu acho que a Letícia falou um pouco de incentivo, né? Eu acho que é uma área que você também já domina bastante. A gente sabe que as regulações aqui são diferentes, né? Mas elas precisam, de certa forma, se alinhar cada vez mais. Eu acho que essa é uma discussão que a gente fala no próximo momento aí sobre regulação. Mas aqui, quais são as melhores práticas, no seu ponto de vista, para garantir que a inovação, ela principalmente, ela siga, ela cumpra o dever aqui que a gente precisa fazer, que é a transição energética? Uma delas, que eu acho que é a principal, é estar perto dos órgãos regulamentadores. Então, tem que estar nas discussões, tem que estar dentro dos fóruns de discussão, enfim, acompanhar de perto, monitorar
quais são as novas leis, o que está sendo discutido e participar dessas discussões. Tá? Essas discussões acontecem, tá? A passo de formiguinha, mas acontece. Outra coisa é chamar os parceiros de negócio, né? Então, os parceiros de negócio para, dentro das questões, conforme for avançando as questões regulamentares, a gente também tem que discutir isso, tem que trazer para a mesa os parceiros, né? Ou seja, para avaliação técnica daquelas propostas regulamentares, porque senão não adianta nada a gente seguir em frente com uma questão regulamentar e na questão da viabilidade técnica não acontecer. Então, isso é muito importante. Outro ponto importante também é que, ao pensar em uma solução inovadora para dentro da companhia, temos que avaliar muito bem fazer um match, né, entre o direcionamento estratégico do órgão regulamentador, e a gente pode trazer aqui a ANEEL como exemplo, né, principal, e as diretrizes estratégicas da companhia. Então, quando esse match acontece, a possibilidade de sucesso desse projeto, dessa solução ir para frente é muito grande. Então, existem outras questões, como, por exemplo, trazer também para a mesa, fazer as discussões com órgãos ambientais. Então, quando a gente está falando de fontes renováveis, a questão ambiental se não for o maior, é um dos principais pontos de avaliação para um novo negócio. Então, é muito importante estar junto, estar acompanhando e trazer para a discussão as questões técnicas ambientais. O quanto que vocês têm também desafios em termos de tecnologia e de inovação, mesmo partindo de uma empresa que nasce já renovável? Eu acho que mesmo não sendo uma empresa, e aí também vindo de outras coisas, né? Mesmo que a gente não tenha o desafio do legado, primeiro a questão é de ver quais são as tecnologias que realmente fazem sentido para a gente. Pelo setor não existir, tem coisas que a gente tem que fazer muito customizadas e nem sempre tem desenvolvimentos que a gente tem que fazer muito específicos que são ligados ao nosso modelo de negócio, que é muito customizado. É diferente de uma telco que tem alguns sistemas ali que são sistemas já existentes, consolidados, para você fazer isso. Então tem um trabalho muito forte nesse sentido. Também tem uma questão de mudança de comportamento, porque tem a ferramenta, mas a ferramenta tem que ser usada e tem que estar preenchido. Não adianta ter a transformação e não acompanhar. Então tem uma coisa de convencimento e envolvimento daquela equipe que aquelas ferramentas dali vão possibilitar que ele fique menos desapertado. Aí acho que aí com transformação digital em todos os lugares vai ter isso, né? Sempre vai ter a turma que vai ficar com medo. Graças a Deus lá a gente não tem isso, porque não é um problema que a gente tem do cara, eu não vou ter meu emprego. Não é o caso. Mas eu vou sair do que eu faço já há muitos anos. E aí, pra gente, principalmente, é a coisa da mudança do mindset de uma empresa de compra e venda, de venda, e que agora vai começar a ter cliente. E que vai ter que olhar para cliente, vai ter que investir nesses processos. Que, no caso, por exemplo, eu imagino na Comgás, eles já têm essa ponte. Exatamente. A gente está fazendo isso agora. A gente cravou 3 avenidas de crescimento para o nosso negócio daqui para frente. Então, a primeira avenida é pessoas no centro. A gente não vai crescer e se tornar a maior distribuidora ou sei lá o que a gente pode se tornar no futuro se a gente não colocar as pessoas no centro. Então, fala muito sobre colocar o cliente no centro, colocar a comunidade local no centro, os colaboradores no centro, as pessoas que trabalham com a gente, direto e indiretamente. A segunda é eficiência nas jornadas. Então, a gente precisa ser uma empresa extremamente eficiente. E aí, a terceira terceira avenida de crescimento é cidades do amanhã. Então, a gente tem uma visão que a gente tem um papel de construir as cidades do amanhã, né? Então, cidades que são cada vez mais inclusivas, tecnológicas, integradas e, principalmente, as cidades que são várias cidades, né? Então, isso remete a uma outra coisa, já que a gente está falando de energia e tal, a gente vem discutindo coisas lá dentro da Comgás, na nossa estratégia, desde transição energética justa, né, que quando a gente olha para o nosso país e a gente vê a quantidade de gente que não tem acesso à energia,
né? Então a gente está falando aqui de fóssil, renovável, tem gente que não tem acesso à energia, tá? O número de população que saiu do GLP, que era o combustível mais acessível, e voltou para a lenha, aumentou exponencialmente, pandemia e pós-pandemia. Então, a questão da pobreza energética, a questão da transição energética justa, também é algo que a gente tem colocado muito na nossa lente de como que a gente se posiciona para construir essa cidade do amanhã também, fazendo uma transição energética justa. A gente sabe que a regulação ela é super importante, né? Ela traz as boas práticas, ela, de certa forma, ela traz proteção também, né, para todos os envolvidos, mas ela também pode limitar algumas iniciativas, né? Se a regulação não acompanha, se a regulação ela deixa muita dúvida sobre uma determinada questão, a gente sabe que isso atrasa e também bate ali na questão de inovação. Quais são, na sua opinião, Letícia, os desafios regulatórios que são enfrentados e o que falta para a regulação dar uma acelerada e ajudar essa transformação do setor? Eu acho que os desafios regulatórios para o gás, né, natural, que a regulação é diferente do setor de energia elétrica, está muito associado aos desafios políticos, né, macroeconômicos do nosso país, assim, de interesses que vão além de mil coisas, né? Então, a gente tem uma regulação aqui no estado de São Paulo que foi inspirada no modelo regulatório do Reino Unido, que é o Price Cap, que é o modelo mais moderno de regulação. Então, pode-se dizer que a gente tem um modelo regulatório na Comgás que é referência mundial que mais foi bem sucedido, que é o do Reino Unido. Acho que o desafio está nas questões políticas e de modernização da regulação para acompanhar, né, os movimentos macroeconômicos, os movimentos sociais e de inovação tecnológica que a gente vem passando. Agora, lá internamente na Comgás, a gente é muito desafiado a pensar além da regulação. Então, por exemplo, a gente está discutindo muito forte e terminando de estruturar o nosso primeiro sandbox regulatório. Então, um outro setor que é muito regulado é o setor financeiro, por exemplo, e a gente teve o Pix, que nasceu a partir de um sandbox regulatório, que eu não sei se todo mundo sabe o que é um sandbox regulatório, mas é você criar uma caixa de areia, um lugar isolado e falar assim, ó, aqui a regulação não vai funcionar como ela funciona no ambiente normal e vocês vão ter ali um espaço para propor inovação, para testar em escala algumas coisas que no ambiente normal regulatoriamente não pode. Então, a gente está estruturando esse nosso primeiro modelo de sandbox regulatório. E também, aquilo que a gente acredita e quer muito fazer, a gente também está começando a fazer esses movimentos de tirar de dentro da Comgás e colocar na nossa holding, que é a Compass, que também é um ambiente que não é regulado, né? Então, assim, formas da gente fazer a inovação, acho que existe, e a gente não pode paralisar pela regulação. E a mudança da regulação ela é uma coisa bastante complexa, porque ela acho que transcende aí algumas camadas, né, políticas e macroeconômicas que muitas das vezes não está na mão nossa aqui do distribuidor ou do acionista, né, e nem da sociedade, de forma mais prática, e que a gente não pode se paralisar com isso, tá? Setor financeiro tem origem de setor financeiro, então realmente a regulação sempre foi muito pesada. Seguro também, né? Também. Mas o que a gente percebe também é que em alguns momentos a regulação puxa, né? A gente consegue, à medida que a gente vai emergindo e vai conhecendo um pouco mais de regulação, que ela vai dando espaço ali para que a gente faça as transformações que precisam acontecer, né? Então é um movimento que cada vez mais o mercado se une para conseguir algo maior. Eu acho que a regulação acaba... Disso, a Comgás acabou de renovar o contrato de concessão até 2049. E foi uma exigência da agência reguladora que a gente tivesse 50% do nosso mix de gás renovável. Então, assim, isso já é uma super inovação e um avanço na regulação. Então, agora é uma exigência regulatória que a Comgás tenha um mix gás natural de origem fóssil e gás natural de origem renovável, que é o biometano, né? Então, a regulação também avança e também ajuda, de certa forma, concordo. Você, Marcela, na comercializadora, principalmente, vamos olhar para esse aspecto.
tem um equilíbrio? Como que está a regulação auxiliando nesse aspecto? O meu desejo, o meu atalho ali é a questão do regulatório forçar o Open Energy, que é aí traçando paralelo, né, de como é que como a regulação obriga ou traz soluções ou obriga todos os agentes da cadeia do sistema de energia a trazerem, a liberarem alguns dados, a facilitar esses processos. Então, eu sempre vou tentando fazer paralelos ali do coisa para tangibilizar. Apesar do cliente não conhecer, tipo, o cliente já vem com uma premissa que ele conhece a portabilidade dentro do celular. Ele vai na loja da Claro, que ele quer sair da TIM, ele não fala mais com a operadora dele. Ele quer falar lá e resolver tudo lá. Isso foi possível porque houve uma regulação da Anatel que criou ali um processo, as empresas tiveram que se adaptar. Não é uma coisa suave, porque aí é todo mundo lá com seus super legadões de ex-estatais. Mas isso possibilitou essa abertura da livre concorrência, como a gente vê hoje. Não existe isso energia, mas na hora que você chega para o cliente e fala, olha, a partir de agora você vai poder optar qual o seu fornecedor, ele vai direto para esse mundo. Por que isso não é tão rápido? E hoje, um processo de você mudar o fornecimento para o mercado de energia leva no mínimo 6 meses. Porque tem coisas que estão, muda de distribuidora para distribuidora, cada um atua de um jeito, cada um tem um sistema de um jeito. Tem umas que você tem que fazer o processo burocrático, você faz por e-mail. Tem algumas que você tem que pegar, o cara já tem um sistema e coloca no sistema. Então tem N coisas ali, N etapinhas que, de coisas pequenas a maiores, que vão até extrapolando até essa coisa do Open Energy, assim, mas como é que você vai quebrando? Claro que a gente tem ali o desafio do setor elétrico também, é que como é commodity, mas é aquela coisa do não estocável, é um sistema extremamente delicado, extremamente tem que ser bem vigiado, e isso os órgãos regulatórios, graças a Deus, existem, porque o nosso sistema elétrico é extremamente complexo, até pelo tamanho que o país tem. Então essa regulação também consegue nascer, vai conseguir acelerar algumas coisas e também trabalhar com essa expectativa, mas tem que ser uma coisa muito bem orquestrada e agendada, e porque aí, diferente do setor de telefonia, que teve a mudança de a vida que você entrava na fila e você para comprar um telefone, aquilo era o bem do seu no seu imposto de renda, na Telecom veio o celular, que aí vieram as bandas, os caras fizeram a instalação toda nova. Claro, quem estava aqui comprou a Embratel, ficou com a base, mas foi uma tecnologia nova e uma coisa nova que foi implementada no país. A energia não vai ser isso. Você vai ter a novidade da matriz energética, aí seja gás, metano, aí as nossas torres, enfim. Mas de fato a questão da entrega, da transmissão, tal, é bem delicado, e isso é só o regulatório que vai conseguir acelerar essa movimentação. Qual é a sua opinião, ouvindo tudo isso que foi falado aqui, Wellington, sobre esse tema? Olha, é bem interessante, porque como eu vim, assim, grande parte da minha experiência que eu tive na energia foi na área de distribuição, né? Então, e aí falando de distribuição, dentro da cadeia de energia, a distribuição de energia elétrica é o maior, né? Então, assim, só a Neoenergia, onde eu tive a oportunidade de estar lá trabalhando, dentro da área de inovação, ela tem 5, se não me engano, são 5 distribuidoras dentro do Brasil, mais de 5 milhões de clientes. E quando a gente fala de complexidade, por exemplo, o nosso problema aqui no Brasil, um deles é a nossa complexidade geográfica. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Bahia, que tem uma extensão geográfica enorme e com locais, enfim, cada vez de difícil acesso, por incrível que pareça, qualquer chuvinha que a gente tenha dentro desse contexto é um impacto imenso para a operação.
Só para vocês terem uma ideia também, o maior custo de manutenção de uma distribuidora de energia elétrica, vocês não façam ideia, mas sabe o que é? Alguém sabe? Sabe me dizer? Não? Furto? Não, não é. Oi, o maior custo na área de manutenção numa distribuidora de energia elétrica. Por aí. Mas é poda de árvores. É isso aí, infra, mas poda de árvores. Porque o crescimento das árvores dentro de uma... Assim, todo o trabalho que você não investe somente com simplesmente você ir lá e cortar, mas você tem um envolvimento de equipes enormes, equipamentos, enfim, toda uma estrutura, e isso quando você fala em extensão territorial gigante, o investimento é cada vez mais, e não para. Enfim, essa é uma realidade nossa, é Brasil. Dependendo do lugar, então quando a gente fala de uma, por exemplo, de uma a Electro, por exemplo, que é aqui da região de São Paulo, e também ela tem outras localidades, não dá para você comparar a Electro com, por exemplo, com a Coelba na Bahia, né, com a CELP, né, a Neoenergia Pernambuco, lá em Pernambuco. Então são situações totalmente diferentes, a complexidade, a necessidade de você inovar para que você possa fazer isso de uma forma mais eficiente é cada vez maior. Os papéis estão estabelecidos, né? Geradoras, transmissoras, distribuidoras, comercializadoras. Tem também nesse regulatório também não quebrar as pernas de quem está, continuar. Então, aí entra na coisa do jogo político que você comentou, porque é muito delicado, né? Então, esse o pessoal em Brasília está com um trabalhinho bom. Passando aqui para o bloco 4, esse é o tema que eu mais gosto. Eu falei um pouquinho aqui, eu acho que a Letícia também já falou um pouquinho desse tema, mas a gente fala aqui é o consumidor empoderado, era a palavra que eu queria falar, empoderado, né? Então, a partir do momento que esse consumidor, ele tem essa conscientização, então, eu já sei, eu consigo medir, eu sei qual é a energia, o que eu faço para consumir mais, para consumir menos, qual energia funciona aqui, qual energia funciona ali. O que isso vai trazer de desafio, na sua opinião, para as empresas, por exemplo, para distribuidores de gás, né, que é o caso da Comgás? O que vocês entendem que vocês vão ter que se preparar para esse desafio a partir do momento que o consumidor tiver essa consciência e puder escolher? Não, assim, eu acho que traz um dinamismo muito diferente, né? E competitividade. Acho que, resumidamente, traz competitividade. Tem uma palavra que o pessoal da elétrica e minha amiga aqui deve usar. Prosumers, né? Que são os consumidores que viram produtores e geradores e clientes ao mesmo tempo, né, por causa dessa nova formulação de mercado, que hoje você pode ter um painel solar na sua casa, gerando energia, colocando no grid, alimentando a sua casa, colocando a energia numa bateria, eventualmente de um carro elétrico, e por aí vai. Então é o consumidor que ele não é mais consumidor, ele é prosumer. Ele também é um produtor, ele também é um gerador, ele também é uma mini comercializadora, e por aí vai. Essa é uma visão mais alongada, né? Mas o que a gente vê muito também é uma tendência, né, e a gente falando de mercado, que é o famoso behavior changes, né, que são as mudanças do comportamento, né. Todo esse novo mercado de energia que a gente está falando, mais descarbonizado, com mais renováveis, mais justo, né, energeticamente falando, e mais digitalizado e tudo isso, fala também de uma mudança de comportamento muito profunda. Dos big players, né, das grandes utilities, das comercializadoras, dos produtores, por exemplo, e principalmente dos clientes e dos consumidores. E acho que tem um desafio muito grande, que é o desafio da conscientização e da educação. A gente aqui no nosso país, eu diria talvez na maioria dos países no mundo, a gente não foi educado para ter essa consciência energética que esse mercado que a gente está desenhando, ele demanda, né? Então, assim, poucas pessoas se interessam para saber de onde que está vindo a sua energia.
assim, de fato, né? Quando você pega a grande massa da população brasileira. Então, acho que tem um desafio nosso de conscientização, de educação muito forte, de letramento. O que é eficiência energética? O que é poder calorífico de um gás, de uma energia elétrica? Aonde que a energia elétrica ela é mais eficiente? Aonde que o gás é mais eficiente num processo? O que é um carbono? Né? O que é uma compensação? O que é uma neutralização? Então, a gente está falando de coisas que a gente não foi educado para isso. Então, acho que tem um papel e um desafio muito grande da gente começar a fazer esse letramento e fazer essa educação. Agora, uma vez que essas pessoas ficam mais letradas e educadas, é um papel nosso também de oferecer competitividade e oferecer produto, o melhor produto, né? Então, a gente, né, no Ecos, que eu falei que é a startup que a gente está montando, a gente tem soluções híbridas, porque no nosso entendimento, não basta eu querer colocar gás natural no cliente, eu tenho que dar a melhor solução para aquele cliente, que pode ser o gás natural, mas como pode ser uma bomba de calor elétrica, porque talvez naquela situação, naquele contexto, naquele tipo de indústria, naquele tipo de comércio, é o que é mais eficiente, é o que vai ser melhor para o cliente, é o que vai ser mais competitivo. Então, letrar de um lado e ter produto que faça sentido, que realmente coloque o cliente no centro do outro, para oferecer. E aí acho que casa bem e é bem a transformação que a gente acabou fazendo ali, né? Porque por mais que ele não tenha isso no setor de gás, ele está acostumado, volta ali para a coisa de telefonia, ele está acostumado a fazer o controle do consumo dos dados dele no aplicativo. Ele tem um reloginho aqui que vai falando a performance dele se está melhor ou está pior. Então ele pode hoje não ser a coisa que ele vê, eficiência energética, mas na hora que você fala pro cara que, olha, vou te dar aqui um aparelhinho que agora você vai conseguir ver em tempo real o seu consumo de energia, o cara fica doido, né? Ou até dentro de casa, como a gente vai colocando ali aos poucos passa pela coisa das cidades do futuro. Achei interessante essa pegada, porque é isso. É desde um Alexa que vai, liga a luz, apaga a luz e vai te ajudando com isso, e você vai começando a ganhar essa consciência. O que a gente teve que fazer, o que a gente achou importante, viu como oportunidade ali de mudar a oferta, é justamente isso. Não adianta a gente centrar nossa oferta num preço, porque a gente já sabe o quanto isso é cruel no mercado de telefonia, né? E isso é uma coisa que eu sempre tenho ali e fico reforçando. Às vezes você vai escolher o seu fornecedor de telefonia porque é o sinal que pega perto da sua casa. Energia... Não tem. Assim, a entrega do produto é a mesma. Então, se o cara vai me oferecer mais barato, se eu fico por aí, eu fico rendido no mata-mata. Então, o que a gente foi trazendo foi como é que a gente vai trazendo essas coisas de sustentabilidade, de consciência energética para dentro da proposta e colocando produtos que tenham a ver com isso. Então, hoje a gente vai, quando a gente usa ali o termo de sustentabilidade, traz sim a questão de energia renovável, da gente pensar ali na sustentabilidade do planeta, mas a gente acaba tentando trazer também isso para uma sustentabilidade do negócio. Então, eu ofereço produtos que são associados ao meu negócio, do tipo, energia renovável, certificada, porque se você é um exportador, aí eu te falo, se você é um exportador, sabia que essa energia que eu estou te vendendo é certificada, com certificado que tem validade internacional, e que isso aí prova que você, de escopo 2, você coisa pode exportar para quem você quiser. E aí eu vou também, isso aí para o cara que é um grande cliente que exporta. Aí eu também vou para um cara que tem uma pousadinha, eu ofereço para ele um carregador veicular. Tem a ver com energia, tem a ver com essa movimentação de carros híbridos e elétricos que vem aí, mas que no dia a dia dele faz com que ele suba no Booking. Porque na recomendação do ele leva aquilo, ou em algum momento vai aparecer isso no Google, então tem alguém com carro elétrico, ele vai ter um ponto. E aí começam uns cross muito engraçados, né? Então, posto de gasolina, carregador elétrico, porque ele tem uma loja de conveniência, então eu faço ele entrar ali. E aí ele pode desde oferecer aquilo como serviço gratuito, como ele também pode rentabilizar aquele consumo de energia que ele está pagando mais barato e que é renovável. Então você vai colocando ali nessa coisa de tendências e você vai colocando isso como uma forma de diferenciar.
Porque é como você falou, né? Eles não têm, mas dentro dos nossos setores, dentro do conceito que a gente tem, seja gás, seja energia. Mas eles têm, os prosumers estão desde quando eu estava lá e começaram os blogs, os influencers, é isso. Antes ele só consumia mídia, agora ele produz a própria mídia. E ele pode não estar linkado com aquele, mas esse hábito já existe. E a gente tem que se preparar para isso. Você, Wellington, como que você entende que tem sido o foco das empresas em relação a esse cenário todo? E o que está sendo negligenciado, talvez, na sua opinião? Esse é um ponto importante, interessante. Hoje as empresas estão muito preocupadas em justamente investir em soluções para personalização dos serviços. Ou seja, buscar tecnologias para cada vez mais customizar o serviço através do cada perfil do cliente. Outra coisa é investimentos em tecnologias inteligentes, como é o caso dos medidores inteligentes lá, onde você pode, como a própria Letícia até comentou atrás, você acompanhar em tempo real a sua conta de energia. Muita solução voltada para a necessidade tecnológica do cliente, porém, de outro lado, e aí eu vou fazer o gancho com a questão da negligência, eu não posso nem chamar de negligência, porque também, assim, eu posso falar que é uma questão que ainda está andando em passos muito curtos, que é, por exemplo, a questão da educação também. Então, pegando o exemplo aqui de comercializadora, acredito que pouquíssimas pessoas aqui sabem o que é comprar energia no mercado livre de energia. Enfim, eu acho que essa educação sobre as novas possibilidades que a inovação dentro da energia ela proporciona, isso é muito importante também. Agora, tem os outros pontos que são realmente muito delicados. Um deles é a cibersegurança. Então, por exemplo, isso foi na pandemia, depois que a Energisa sofreu um ataque, dizem que ela chegou até a pagar 5 milhões para hackers que atacaram os sistemas internos da companhia. Depois daquilo ali, todas as empresas começaram uma loucura com investimento em cibersegurança. Agora, você imagina, e aí a gente como consumidor, os nossos dados serem expostos, né, a partir de um ataque dentro do banco de dados de uma companhia de energia. Então, esse é um ponto super importante. Diferentemente de um banco, por exemplo, que eu acho que é o que mais investe, também se não investisse a gente estava ferrado, né? Mas é o que mais investe em cibersegurança, né? Agora, o setor de energia ainda está dando os passos ainda muito, muito curtos. E o outro ponto que aí em relação, isso é muito importante, é estar preparado para mitigar riscos relacionados a desastres, né, climáticos, por exemplo, né, desastres naturais, que impactam no fornecimento de energia. Então, como eu falei agora recentemente, assim, no Brasil tem essa questão de complexidade geográfica. Se acontecer alguma coisa, na verdade, acontece de vez em quando, né, nós ficamos à mercê de um restabelecimento rápido da energia. Melhorou muito, até a inovação ajudou bastante. Vocês terem uma ideia, alguns anos atrás tinham regiões aqui dentro do Brasil que demoravam mais de 24 horas para a energia ser estabelecida. Né? Hoje em dia melhorou muito, posso dizer que melhorou bastante mesmo. Até alguns números da ANEEL, ela mostra isso. Tem um indicador para quem já é energia, quem não é da energia, então tem chamado DEC, que é a duração de energia relacionado ao consumidor. Então, quanto tempo, em média, é uma interrupção de energia dentro de uma unidade consumidora. Então, isso antigamente, esse DEC era muito alto. Hoje já melhorou bastante. Então, investir mitigar esses riscos é uma questão muito importante que está acontecendo realmente, a princípio ainda em passos curtos, mas
é uma necessidade muito grande para que a gente não fique à mercê das mudanças climáticas, principalmente, que é uma realidade, gente.